Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro Lições do Meu Jardim, do autor Telmo Martinello. Hoje nós estamos no capítulo 20 e áudio 20, o penúltimo capítulo desse livro tão maravilhoso. Raízes expostas. Muitas plantas não dão frutos, nem liberam flores como deveriam. Quando isso acontece, algo está errado. Passar por estações sem flores ou frutos faz parte do processo de praticamente toda planta. Porém, períodos mais longos de áreas infrutíferas em nossa vida apontam para um diagnóstico de infertilidade. Toda planta tem um propósito. Quando uma planta quer ser frutífera, ornamental ou floral, tem um propósito para o qual foi criada, nós não somos diferentes. Jesus contou uma parábola que ilustra uma situação atípica. A parábola conta a história de um homem que tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha e que por 3 anos seguidos não dava frutos. Aquela situação não era normal. Aquela não era uma frequência natural para uma figueira dar frutos. Algo estava errado com ela. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar frutos nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao viticultor: esse é o 3º ano que venho buscar frutos nessa figueira, e não acho. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a boa terra? O viticultor, porém, lhe rogou: deixe ainda por mais 1 ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Lucas 13:6. A ordem daquele homem para o agricultor que cuidava da vinha foi para que cortasse. Corte. Por que deixar inutilizar a terra? Havia algo errado com aquela figueira. Não se encontrou frutos nela por 3 anos. Ninguém manterá uma orquídea que não tem flores em seu jardim, nem deixará um limoeiro que não dá frutos em seu pomar. A ordem daquele homem foi coerente e cabal. O jardineiro entristeceu-se com a ordem do seu senhor. Ele fez um pedido: Senhor, deixa por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto, o ano que vem, muito bem. Se não, corte. O pedido do agricultor trouxe esperança para aquela árvore. Ele trabalharia em suas raízes adubando-a, tratando-a e expondo-a para que viesse a dar frutos. Não são tão raras as vezes em que temos áreas de nossa vida que não dão frutos ou flores como deveriam, áreas que consideramos infrutíferas. A esterilidade é uma dolorosa verdade, pois nos sentimos sem vida, sem esperança. Para compreendermos alguns galhos que não dão frutos, temos que olhar para as raízes. Muitas vezes o diagnóstico está escondido, não visível. O agricultor iria cavar ao redor daquela figueira para adubá-la. Cavar ao redor é expor as raízes, é ir de encontro ao problema, direto ao assunto. Jesus ia constantemente à raiz do problema. Quando encontrou aquele jovem rico e religioso, Jesus foi direto ao assunto. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: contudo, algo ainda lhe falta. Vende tudo o que você tem e distribui aos pobres, e ganharás um tesouro nos céus, e depois vem e segue-me. Marcos 10:21. Jesus o amou. A palavra de Jesus foi aparentemente dura, porém uma expressão de amor é mexer na terra, arrancar raízes e tratar às vezes dói. Dói muito. Contudo, é o amor do Pai revelado através da correção. Foi a única vez que Jesus falou nas Escrituras para alguém vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Jesus conhecia aquele jovem e foi diretamente à raiz da falta de salvação e paz daquele jovem. O dinheiro era como um Deus para ele. A palavra diz que o acúmulo de riquezas causam problemas e danos. Há um grande mal que observei debaixo do sol. As riquezas foram guardadas por seu próprio dono para o seu próprio dano. Eclesiastes 5:13. Uma mulher desesperada para encontrar Jesus, sua filha está enferma de morte. Ela tenta de todas as formas falar com Jesus. Seus pedidos aos prantos e gritos incomodam até os discípulos. Eis que uma mulher cananeia, natural dessas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada por um demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Mateus 15:22. Jesus começa um processo de escavação para adubar e corrigir e tratar as raízes daquela mulher.
Primeiramente, ele a ignora. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Após ignorá-la, ele a humilha comparando-a a um cão. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: Não é justo tirar os pão dos filhos para dar aos cães? Ela, porém, suplicou: Sim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, 25. Mesmo ignorada e humilhada, ela não desistiu e sua resposta chamou a atenção de Jesus. Ela chegou onde Jesus queria que ela chegasse. Aquela era uma mulher cirofenícia, grega. Os gregos eram simplesmente o povo mais soberbo e altivo naquele tempo. Uma mulher cirofenícia, humilhada e ignorada por um judeu, e reconhecendo a sua necessidade publicamente, fez com que os frutos viessem. Então Jesus exclamou: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Mateus 15, 28. Suas raízes foram expostas e tratadas. Muitos de nós precisamos ter nossas raízes adubadas, expostas e curadas. Quantos são feridos pela religião ou por pessoas que exercem autoridade sobre elas e abusam dessa autoridade, ferindo e machucando. Hoje, muitos desses possuem uma vida medíocre, triste e sem propósito. Não conseguem se submeter a mais ninguém. Afinal, o gato que toma tijolada não dorme em olaria. E nesses casos, Jesus precisa nos levar a um lugar de cura e adubagem. Normalmente, ele nos leva exatamente ao lugar onde fomos feridos para sermos curados. Ele não deixa a raiz ferida escondida, mas traz a luz. E só existe cura na luz. Chamamos de raízes de amargura, situações de falta de perdão, abandono, opressão, abuso, dentre tantas mazelas que afligem tantos. Essas raízes nos impedem de frutificar. A falta de perdão é uma das raízes mais fundas. Não perdoar, guardar rancor e mágoa é como alguém que te retira o pino da granada e joga o pino. O problema continua com ela. Para termos as raízes curadas e frutificarmos, precisamos ser libertos dessas mazelas. Quando falamos de ser libertos, logo muitos pensam em processos de libertação, e não pretendo me aprofundar nesse assunto, porém creio que libertação é muito mais simples do que muitos pregam por aí. Existe muito misticismo e confusão acerca deste assunto. Certa vez, aprendendo com o pastor Marcos Borges, o Cote da Jocum de Curitiba, no estado do Paraná, entendi algo libertador sobre libertação. Na ocasião, ele ensinou que libertação é como alguém que tem em seu quarto resto de comida estragada, sujeira e lixo. E naturalmente essas coisas atraem moscas, baratas e ratos. De nada adianta espantar essas pragas. É necessário que se retire o lixo, automaticamente esses ratos, baratas e moscas fogem. Jesus quer tirar todo o lixo de nossa vida, arrancar a raiz de amargura e cultivar uma raiz de relacionamento com Ele. E deste relacionamento, doces frutos e belas flores virão. No ano de 2007, minha esposa recebeu uma palavra do Senhor em seu coração. O Senhor lhe pediu que ficasse sem atividades religiosas por 1 ano. Minha esposa era ministra de louvor, pastoreava comigo e realizava reunião com mulheres, entre outras tantas atividades. O pedido foi claro, 1 ano. E ela perguntou ao Senhor o que ela deveria fazer neste 1 ano afastada das atividades eclesiásticas. E o Senhor lhe pediu que se envolvesse em um trabalho de relacionamento, evangelização e discipulado com prostitutas em uma zona de prostituição da nossa cidade. Ele mostrou todos os detalhes em sonhos e através de várias confirmações. Não havia dúvidas. Neste período de 1 ano, o Senhor cavou na vida de minha esposa, provou as motivações, adubou sua fé e expôs suas raízes. Eis o relato de sua experiência. Foi durante um processo de transformação de Deus em minha vida que entendi ser necessário me afastar de fazer coisas para Ele e deixar que Ele tratasse minhas motivações mais secretas e assim aprender que ser é mais importante que fazer. Meu coração estava como aquela figueira descrita em Lucas 13:6, sem frutos, sem vida e sem verdade. Precisava desesperadamente que as doces mãos do jardineiro Jesus tocassem meu coração, minhas raízes e curassem minha esterilidade. Chorei por horas no chão quando entendi que o que eu lhe oferecia eram folhas e não frutos. Eu oferecia meus dons, meus talentos, mas nunca frutos. As coisas que fazemos para o Senhor através de nossos dons e talentos são folhas que servem como cura às nações, mas o nosso caráter, a nossa forma de viver são os frutos que Ele procura.
Nesse tempo de 1 ano, pude sentir as mãos do meu amado Jesus sobre mim, me curando, arrancando orgulho, altivez, mentiras e toda deformação de caráter. Muitos podiam me olhar e pensar, que retrocesso, mas o Pai olhava para mim e falava, fique tranquila, você está bem segura em meus braços. Ainda que suas raízes estejam expostas, elas estão seguras em minhas mãos. O que aparentava ser um fracasso aos olhos dos homens me conduziu a um lugar de buscar a aprovação e direção somente de Jesus. Logo, os frutos nasceram. Muitos frutos vieram deste 1 ano. Esses frutos têm nomes lindos que foram escritos no livro da eternidade. Dignidades restauradas, futuros mudados, sonhos restaurados. Há muitos períodos em nossa vida em que aparentemente estamos retrocedendo, fracassando, estamos feios. Afinal, uma árvore com suas raízes expostas não fica muito elegante. O nosso jardineiro nos expõe com propósito. Ele não quer nos envergonhar, ele quer nos curar. Nem que para isso tenha que nos envergonhar. Que possamos deixar que ele nos escave, adube, exponha nossas raízes. É para o nosso bem que ele fará isso. Que Jesus arranque de nós toda a raiz de amargura e suas comparsas, que sejamos verdadeiramente libertos e curados.